Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Conversa força! Tudo bem, pessoal? Aula de História de Pitimbu, direto de Pitimbu. Estamos aqui precisamente na Praça Senhor do Bonfim, o padroeiro do município, e vamos trazer agora informações gerais do município de Pitimbu para você que vai fazer o concurso municipal, banca organizadora IDIB. E o IDIB gosta de trabalhar alguns eventos históricos, geralmente a fundação do município, o histórico do município em relação à formação da capitania, pertencia a que capitania. Então tudo isso vocês vão encontrar nesta aula. Então vamos trazer esse histórico, período colonial, período imperial até os dias atuais. Esse momento em que você pergunta: professor, eu devo focar em quê? Olha, geralmente a data da emancipação do município é algo bem cobrado, salientando que são 4 questões. Questões envolvendo geografia e história de Pitimbu. A banca, sendo justa, trabalhando com a razoabilidade, deve trazer 2 questões de geografia e 2 questões de história. Assim, em história, eu posso apostar em relação à data de fundação, que iremos dar ênfase, e até mesmo o significado, do nome Pitimbu. Assim, eu preparei um resumão para vocês. Você já pode baixar aqui na descrição. Quero agradecer o carinho, a confiança de todos vocês. Você que é assinante da plataforma Estou Preparado, você vai conseguir essa aprovação, tá? A nossa meta, você que vai fazer, por exemplo, agente de trânsito, é acertar todas as 4 questões. Bem, ao trabalhar a história do município, é preciso salientar, reforçar, cada vez mais, trazer aí à tona a dificuldade que é encontrar fontes fidedignas ao contar, narrar a história do município. Não só de Pitimbu, mas se de repente eu fosse agora pesquisar a história de Goiânia ou a história de Cabedelo, a gente teria uma dificuldade enorme. Daí a importância das fontes orais e das fontes escritas. Então a gente teve aí um cuidado, um zelo de analisar alguns trabalhos interessantes, alguns livros também, e a partir dessas leituras eu fiz a síntese. Claro que a gente aqui não vai pautar essa aula só com informações encontradas aí na internet, mas a nossa ideia é justamente desenvolver essa narrativa de forma objetiva e que você possa ter tranquilidade. Eu, na função do historiador, tenho que ter cuidado em relação às fontes. Eu posso depois até acrescentar mais informações nas aulas de revisão, tá bom? Mas aqui eu creio vai suprir a tua necessidade, vai contemplar aquilo que você vai encontrar na prova. Então vamos lá, você que já baixou aí o slide, vamos trazer aqui informações importantes em relação à origem de Pitimbu. Bem, vamos agora mergulhar no Brasil colonial, início do século XVI. Os portugueses legitimam essa divisão, a divisão que eu estou falando do Tratado de Tordesilhas, a divisão de terras entre portugueses e espanhóis. Pedro Álvares de Cabral veio ao Brasil justamente para legitimar esta divisão. Então, a partir de 1500 tem início esse processo de colonização. Você que já estudou História do Brasil sabe que nem todos concordaram com essa divisão, principalmente os franceses. Os franceses não aceitaram. Tem até aquela situação em que o rei da França pergunta ao rei de Portugal de forma irônica: olha, você tem aí o Tratado de Adão, que de fato divide as terras entre vocês portugueses e espanhóis? Claro que não tinha. Por isso que teremos ameaças estrangeiras no litoral das terras brasileiras. Então, ao longo do século XVI, os portugueses vão ter essa dificuldade em ter controle dessas terras. Além de ser um litoral bastante extenso, havia também um desprezo, uma vez que Portugal estava focado em obter riquezas no Oriente, as famosas especiarias. Assim, os anos iniciais da colonização denominamos de período pré-colonial, que vai de 1500 a 1531. Ah, professor, e por que o senhor citou os franceses? Porque a história de Pitimbu, na sua origem, está intimamente ligada, relacionada
aos franceses. Os franceses que no processo histórico do Brasil colonial, né, eles ficaram famosos pela invasão, ocupação do Rio de Janeiro, em seguida ocupação do Maranhão, mas temos que destacar também que os franceses estiveram aqui presentes nesse território que hoje chamamos de Pitimbu. Assim, ao falar desse período pré-colonial, vamos aqui lembrar, né, um período de contrabandos da madeira, do pau-brasil, e além disso, acordos que foram firmados com os grupos locais. No caso, os franceses, não só no Rio de Janeiro, firmaram esses acordos com os grupos locais, com os índios, mas também aqui em Pitimbu. Então é interessante ao analisar o início da história deste território que hoje chamamos de Pitimbu, que os franceses negociaram com os índios. E é importante também recordar a distinção feita, né? Os portugueses fizeram aquela distinção. Os índios amigos, os índios parceiros recebem o nome de tupis, guaranis. Aqueles que não são parceiros passam a receber o nome de tapuias, cariris. Então aí você tem também que lembrar a existência dos caetés. Até trabalhando a história de Alagoas, a gente fala da importância dos caetés. Então vamos lá, né, trazer informações gerais em relação a Pitimbu. É importante ter esse contexto. Início do século XVI, ameaças estrangeiras. Não é à toa que, em 1531, Martim Afonso de Souza vem ao Brasil com o objetivo de encontrar uma saída para resolver um problemão para os portugueses. Qual é o problemão? Encontrar o meio para explorar riquezas nesse território, garantindo essas terras para os portugueses. E claro, né, de forma a não trazer mais despesas, uma vez que o projeto da colonização é um projeto muito caro. Por isso que Martim Afonso de Souza vem trazer aquela proposta, né, do regime de capitanias hereditárias. Mas antes de falar dessas capitanias e situar Pitimbu justamente nesse cenário das capitanias, vamos lá, né, os primeiros habitantes aqui de Pitimbu, os índios potiguaras e tabajaras. Eu até citei que há uma diversidade de povos que ocupam o território que hoje, né, compõe o estado de Pernambuco, o estado da Paraíba, o estado de Alagoas. Então, pegando esse recorte, por que eu citei Alagoas? Porque eu estou situando a capitania de Pernambuco. E vai ser justamente a capitania de Pernambuco, a capitania de Itamaracá, que você vai encontrar muitos relatos, né, envolvendo a história do período colonial. No caso de Pitimbu, essa aproximação com Pernambuco, com o Itamaracá. Itamaracá que vai ser anexada à capitania de Pernambuco, e aí você tem que trazer todo esse histórico para entender melhor a história de Pitimbu. Mas aqui, nesse local, você que já estudou a história da Paraíba, os primeiros habitantes, os índios potiguaras e tabajaras. Práticas econômicas, e é bom sempre enfatizar, né, que os portugueses chegaram aqui nesse território com aquela percepção que os grupos locais, eles não tinham uma organização social, eles não tinham justamente uma economia, eles não tinham justamente né, uma crença, mas tudo isso você sabe, justificativas para dominação. Então você tem sim esses grupos locais, os potiguaras, tabajaras, desenvolvendo a caça, a pesca, a extração do pau-brasil, e aqui entra o escambo, né? O escambo, câmbio, né? A troca de comida, a troca de alguns bens pela prestação de serviços. Então os grupos locais vão trabalhar para esses colonizadores em troca disso. E aqui é que entra, né, a França na história. É aqui que entram os franceses, que eu relatei agora há pouco. Então os franceses tinham essa habilidade, né, eles negociavam com esses grupos locais a fim de obter justamente o pau-brasil e ter domínio deste território. Então, ao falar do início da história de Pitimbu, eu preciso aqui trazer para vocês os primeiros habitantes, os índios potiguaras e tabajaras, a prática, né, da caça, da pesca, a extração do pau-brasil através do escambo, e esse escambo que também há a prática, né, a implantação também, né, a implementação, na verdade, do estanco, que é o estanco, o monopólio real. A colonização portuguesa era fundamentada justamente no mercantilismo, que, entre outras características, o mercantilismo tem o quê? O monopólio colonial, o exclusivismo. Assim os franceses
vão justamente explorar o pau-brasil neste território, mas isso não era permitido, pelo menos naquela lógica do mercantilismo. Daí a necessidade dos portugueses acelerarem, né, encontrarem uma solução para não permitir, né, que estrangeiros ocupem essas terras. Até porque no período pré-colonial você tem essas incursões estrangeiras, além dos piratas, né, e os corsários. Os piratas são aqueles que vão, né, de forma independente, vão atuar, né, no contrabando do pau-brasil. E temos também os corsários, aqueles oficiais que têm aí a proteção do Estado, que também vão atuar nesse processo. Não só os franceses, né, mas vamos citar também os ingleses, os holandeses, que também vão atuar nesse processo de colonização. Então, aquela divisão feita entre espanhóis e portugueses, essa divisão vai ser justamente criticada, essa divisão vai ser justamente questionada, e aqui a ênfase aos franceses. Então seria interessante, né, trabalhar uma questão abordando que na origem desse território que hoje chamamos de Pitimbu, os franceses tiveram uma presença marcante. Dando continuidade, é interessante que Pitimbu recebeu o nome aí, né? Tem esse título até hoje, né? O Porto dos Franceses. E por que esse nome Porto dos Franceses? Vamos lá. No início da colonização, a primeira riqueza a ser explorada foi o pau-brasil. Essa madeira que era utilizada não só na fabricação de móveis lá na Europa, mas também até a tinta era utilizada. Aquelas controvérsias, né? Se de fato teria aquela eficácia ou não na pintura da tinta. Mas havia um local que servia como um porto. Inicialmente eu falo das feitorias, os locais de armazenamento, que ficavam nessas feitorias, ficavam justamente aqui, no litoral. Então você tem essas feitorias que têm uma importância muito grande. E Pitimbu justamente vai servir como esse porto, como esse local, para que os franceses pudessem ter justamente esse contato com as riquezas locais e também com os grupos locais. Assim, eu coloquei no slide, né, Pitimbu. Você tem aí, né, o Porto dos Franceses. E interessante, outra informação, né, que Pitimbu era distrito de Conde. Você que já fez a prova de Conde, né? O Conde fica aqui ao norte de Pitimbu, a gente já trabalhou a história de Conde, foi bem bacana, até relacionando com os franceses. Então Pitimbu era distrito de Conde. As fontes que eu estou utilizando para desenvolver essa narrativa da história de Pitimbu, confira aí na tela, né? Obras de Medeiros, de 1950, autor do Dicionário Corográfico da Paraíba. Além disso, citar Oliveira, né, Pitimbu e seu passado. Então, são essas duas obras que eu estou trabalhando, além de uma pesquisa feita aqui, né, buscando também a oralidade, até porque a história de Pitimbu tem muita oralidade. Então vocês podem até encontrar aqui no YouTube, né, vários personagens interessantes aqui de Pitimbu relatando. Infelizmente, né, como é um concurso, a gente vai ter uma leitura mais objetiva. Mas se eu fosse escrever um livro da história de Pitimbu, com certeza iria incluir essas narrativas, também trazendo os monumentos históricos. Queria fazer esse passeio, mas o tempo é muito curto e o nosso foco é acertar as 4 questões da prova. Depois, né, você sendo aprovado, nomeado, vem morar aqui e você conhece melhor Pitimbu, tá bom? Vamos lá, dando sequência, vamos agora entender a origem do nome Pitimbu. Mais uma vez, né? Ao narrar, contar a história, a origem de um município, a gente vai encontrar algumas versões, o porquê do nome Pitimbu. Mas aí eu vou pegar uma versão que é aquela que, digamos, é consolidada, tá? É clássica. E nessa versão clássica eu creio que a banca IDIB deva trabalhar. Então confira aí na tela, né? A denominação Pitimbu, a origem indígena Olho d'Água do Fumo, formou-se a partir de uma antiga vila, né, que situava às margens do Oceano Atlântico. E aí essa referência justamente às águas. Então Pitimbu, Olho d'Água do Fumo, essa origem indígena, como eu falei, né? Não tem como narrar a história de Pitimbu sem fazer referência aos grupos locais. Até porque eu sou apaixonado, né? Antes da chegada dos portugueses, antes da dominação dos portugueses e também dos franceses, esse território ele era justamente habitado por uma diversidade de povos. E aí citar justamente os índios potiguaras e tabajaras que compõem a história riquíssima da Paraíba, essa rivalidade envolvendo potiguaras e tabajaras. Vamos lá na tela, mais informações sobre Pitimbu. Olha, em relação a Pitimbu, em um certo período, né, atual
Pitimbu, né, atual território de Pitimbu, passou a ser denominado Porto dos Franceses. E aí quando eu falo Porto dos Franceses, mais uma vez lembrando, né, dada aí a essa participação dos franceses no processo da colonização. Então os franceses praticavam o escambo, né, com os tabajaras e com os potiguares. E aí nós temos de destacar também o pau-brasil e outros artigos que eram explorados, a princípio o pau-brasil, mas o que gerava ambição dos europeus na colonização era encontrar, claro, né, o ouro. Os portugueses só vão encontrar o ouro ali no final do século XVII. Aí já está no contexto da mineração, aí já vai para a história do Brasil, que não é interessante neste momento analisarmos, tá? Então aí você tem os franceses que praticavam aí, né, com os tabajaras, com os potiguares, aí nós temos aí, né, o escambo. Eu já citei aí, né, que o nome Porto dos Franceses, em relação às feitorias, esses barracões de palha eram locais justamente que serviam de armazenamento, ou seja, o pau-brasil extraído aqui, você tem justamente a levada aí, né, eles são levados justamente para a feitoria, tá bom? Então aqui, até a participação aqui, nosso jovem aqui na história, Jeremias, na Bíblia, nome bíblico, né, Jeremias? Então até Jeremias participa aqui da nossa aula. Então, as feitorias locais de armazenamento, esses barracões que tinham como objetivo armazenar essas riquezas extraídas aqui de Pitimbu. Estamos aqui com a participação de Jeremias, olha, nome bíblico participando da nossa aula. Sempre tem, né? Aparece um personagem bacana e a gente deixa inserir, né? Faz parte do processo histórico. Afinal, todos contam história, né? A história dessa obra coletiva. Vamos lá, dando sequência à história de Pitimbu, trazendo agora uma cronologia. Ô, professor, tem que decorar nomes, datas? Não, a história tem um olhar interpretativo. E como a história do município tem diversas fontes, diversas versões, a banca não vai querer ter problema, tá? Então vai pegar algo mais objetivo, mais tranquilo, que não tenha esse olhar interpretativo que eu estou desenvolvendo aqui com vocês, já porque eu não consigo trabalhar história sem desenvolver esse olhar contextualizado, interpretativo. Mas vamos lá. 1534, estabelecimento das capitanias hereditárias, foi a solução encontrada pelos portugueses para dominar essas terras que estavam sendo ameaçadas por quem? Pelos franceses, em seguida pelos corsários ingleses. Então aí você tem o estabelecimento das capitanias hereditárias, que em linhas gerais fracassaram, né, com exceção de duas, a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Mas aí eu vou destacar a capitania de Itamaracá, que lá na frente vai ser anexada à capitania de Pernambuco. Mas por que eu vou focar agora a capitania de Itamaracá? Porque justamente esse território que eu estou aqui estava justamente integrado a capitania de Itamaracá, tá? Então nós temos aí a capitania de Itamaracá, 3 aldeamentos, Itapissuma, Pontas de Pedras e Itamaracá. Em 1867, Pitimbu desmembrou-se da capitania de Itamaracá e passa agora a pertencer à província da Paraíba. Então é uma data importante, concurseiro. Então, esse território que eu estou, bem pertinho aqui de Goiânia, pertencia a quem? A capitania de Itamaracá. Aí você tem esses aldeamentos, Itapissuma, Pontes de Pedras e Itamaracá. Em 1867, nós temos esse desmembramento. Então, Pitimbu pertencia à capitania de Itamaracá, passa agora a pertencer à província da Paraíba a partir de 1867. Só um histórico em relação às nomenclaturas. Mais uma vez, é bom reforçar, né, as nomenclaturas. Bem, surgiu aqui um povoado. O que é um povoado, professor? Na verdade, eu vou antes, tá? Antes dos portugueses, antes dos franceses, nós temos aldeamentos. Então, a aldeia, aquela comunidade indígena. Chegando os franceses, chegando os portugueses, esse local habitado passa a receber o nome de povoamento. Qual seria a evolução do povoamento? A evolução, ela conhece, né? É de Pitimbu, né? E tá certo. Então, Pitimbu aqui tem participação. Então, fica na tua, minha patroa. Então, tendo uma evolução, pessoal, aquele povoamento recebe nome de freguesia e em seguida recebe o nome, tá, de vila. Assim tem essa evolução. Então, povoamento, vocês podem encontrar até a expressão vila, mas geralmente vocês vão encontrar nos livros o quê? Aldeamento,
povoamento, status de vila. Então esse seria o processo, tá, de evolução de uma comunidade até chegar a esse status de cidade. Só que aí eu não uso o termo cidade no período colonial, porque já é um cenário da Revolução Industrial, que vem a nomenclatura cidade, tá, e metrópole. Então, ao falar no período colonial, eu falo aqui aldeia, desse território que vai receber o nome de Pitimbu, em seguida povoamento e lá na frente vila, beleza? Esse território passa a pertencer a um local que a partir de 1534 recebe o nome de capitania. Então, você tem um povoamento aqui, atual Pitimbu, que pertencia à capitania de Itamaracá, tá? Capitania de Itamaracá. O desmembramento se dá em 1867. E aí eu uso a expressão Pitimbu é desmembrado aí, né? Esse território é desmembrado da capitania de Itamaracá e passa agora a pertencer à Paraíba, a província da Paraíba. E por que o nome província? Vamos lá. Capitanias a partir de 1534. Com o governo de Dom José I, através do primeiro-ministro Marquês de Pombal, em 1759, ele acaba com a hereditariedade das capitanias. Olha o nome, capitanias hereditárias. A pessoa que recebe essas terras, a pessoa que recebeu a capitania de Itamaracá, não era dona das terras, recebia uma concessão para explorar aquelas terras. Eis aí os documentos, carta de doação e carta de foral, os direitos e os deveres. E esse capitão poderia, né, distribuir terras através de quê? Dessas Maria. E por que hereditário? Porque ele morrendo poderia repassar para o seu filho. Mas no século XVIII, Marquês de Pombal acaba com essa hereditariedade. Só que o modelo de capitania, o sistema de capitanias, esse sistema permanece até quando? Até 1821. Fim do regime de capitanias, surge a expressão província. Então, até 1821, eu uso a expressão capitania de Itamaracá, que essa capitania vai ser anexada à capitania de Pernambuco, tá? E aí depois, a partir de 1821, nós temos o surgimento da província de Pernambuco e aqui a província da Paraíba, tá bom? Então, 1867, a província da Paraíba recebe esse território hoje atual Pitimbu. Confira aí na tela mais informações sobre o município de Pitimbu, tá? Então aí nós temos uma outra data importante, né? Após a expulsão dos holandeses, sim, temos que lembrar, né, da ocupação dos holandeses, essa parte que hoje compõe Pitimbu, Goiânia, tem até um evento, né? O evento das heroínas de Tejucupapo. Então é interessante também situar vocês nesse período da invasão holandesa, mas aí eu quero reforçar só essa data agora, né? A partir do momento em que Pitimbu passa a pertencer à província da Paraíba. Uma cronologia geral para você aí, né? Fixa bem, eu coloquei na tela. Nós temos aí, né? Aí só lembrando, eu citei os holandeses, tá? Porque aí foi justamente na expulsão dos holandeses, né? Nós temos a construção do Forte Pitimbu. A cronologia, vamos lá, a cronologia, né? 1758, criação do distrito de Pitimbu. 1827, elevação a distrito de Paz. Até 1867, né, Pitimbu pertencia à capitania de Itamaracá, como eu falei agora há pouco, né? Em 14 de janeiro de 1867, né, pelo decreto, pelo ato número 1414, nós temos aí justamente Pitimbu passando a pertencer à província da Paraíba. Então, Pitimbu pertencia à capitania de Itamaracá, a partir de 1867 passa a pertencer à Paraíba. Então, a data bem bacana que eu creio que a banca possa explorar, tá? Então, por algum tempo, né, recebeu aí a denominação de cabeça da comarca, né, e vila. Então, porém, foi rebaixada aí por interesses políticos. Então, pela sua localização, recebeu esse termo, né, cabeça da comarca. Em seguida, foi elevada à categoria de vila. Você sabe que o local, né, o povoado, sendo elevado à categoria de vila, tem aquela emancipação, não digo emancipação, mas uma autonomia política, e o Pelourinho justamente representa essa autonomia, tendo até uma Câmara, né, dos Homens Bons, uma Câmara Municipal, tá bom? Então aqui vamos encerrar essa missão 1, daqui a pouquinho tem mais sobre a história de Pitimbu para você detonar na prova, porque aqui você sabe, a cada missão você fica mais perto da aprovação. Né, Jeremias?
Valeu. Posso falar? Pode. Obrigado aí, minha gente. Valeu, Jeremias. É nóis.